Eu vou conversar agora com o Guga Dias. Ele é um motociclista viajante que fez o caminho de Peabiru com a esposa dele, que sai de São Paulo até o Peru. O caminho é esse mesmo, né, Guga? Boa tarde. Boa tarde. Foi esse caminho aí, mas um pouquinho mais tortuoso do que se fosse em linha reta, né? E como é que é esse caminho? Esse caminho é um caminho que os incas eles construíram do litoral do Peru até o litoral de São Paulo, na Baixada Santista, onde a gente reside, né? Uhum. E na época do descobrimento do Brasil, ele foi muito usado por portugueses, espanhóis, jesuítas, para explorar o território brasileiro e também a América Latina. Aí a gente mapeou esse caminho, fizemos bastante estudos aí, para levantar o caminho que era feito, e a gente conseguiu percorrer cerca de uns 85% do caminho original, porque eles foram se transformando ao longo desses 500 anos em estradas, rodovias, avenidas, né? Uhum. Então a gente saiu de São Vicente, na Baixada Santista, subimos para o interior de São Paulo, descemos para o Paraná, cruzamos o Paraná de leste a oeste, aí posteriormente Paraguai, Bolívia, até chegar no litoral do Peru. E quantos dias de viagem foram? No total foram 53 dias, 52. Era para ser 53, mas a gente acabou voltando um dia antes. E quantos quilômetros rodados? A ida e volta deu 13.200. Aí na volta também passa por esses países todos? Não, geralmente a gente faz sempre um caminho de ida e um caminho de volta diferente, né? Então, o caminho de ida até o litoral do Peru, a gente foi na trilha aí do caminho do Peabiru. Agora, na volta, a gente já aproveitou que estava lá no Pacífico, descemos para o Chile, atravessamos o deserto de Atacama, entramos na Argentina, voltamos para Foz do Iguaçu e do Paraná viemos para casa. E esse caminho ainda tem pedaços que não tem asfalto, é de terra? Existe uma propriedade particular no Paraná, na cidade de Pitanga, que possui cerca de uns 30, 40 metros do caminho original. Mas é só esse trecho e porque está dentro de uma propriedade particular. O resto, no Paraná, existia muito disso. Na década de 70 descobriram cerca de 60, 70 quilômetros do caminho original, mas não havia nenhuma conscientização histórica, cultural, né? E esse caminho todo ele acabou sendo loteado e virou plantação de soja e outras. Agora, Guga, por que vocês escolheram esse caminho? O Diário de Motocicleta, a gente já possui ele há cerca de 4 anos, né, o site, e a gente gosta muito de associar história e cultura com o mototurismo. Eu tive conhecimento desse caminho do Peabiru cerca de uns 5 anos atrás. Inicialmente eu achei que fosse um absurdo, né? A tal prepotência do homem contemporâneo. Como é que uma civilização vai fazer uma transoceânica antes do descobrimento do Brasil? Mas aí a gente fez a pesquisa e realmente ele existiu. E foi um motivo besta para a gente pegar a moto e percorrer. Mas a vontade mesmo era curtir a paisagem que os incas faziam a pé, né? A gente foi de moto, foi tranquilo, mas a paisagem, embora tenha se transformado em rodovias e tudo, mas a paisagem continua lá. Mas aí vocês vão parando nas cidades, assim, dá para aproveitar? Sim. Os nossos projetos, a gente faz o levantamento do que existe ao longo do caminho. Então, por exemplo, se tiver uma cidade que tem uma riqueza cultural muito grande, tiver pontos turísticos muito interessantes, a gente costuma parar, ficar 1, 2, às vezes até 3 dias com a moto estacionada fazendo turismo local, né? E depois a gente sobe na moto e continua a viagem. Nas cidadezinhas em que não há absolutamente nada, a gente utiliza ela só como ponto de apoio para dormir, descansar um pouco e seguir viagem no dia seguinte. E nem sempre tem um lugar certo para vocês dormirem, como uma pousada, alguma coisa assim? Não, tem. A gente se prepara cerca de uns 6 meses antes da viagem. Aí fazemos todo um estudo desses pontos turísticos. E também já fazemos aí um levantamento de hotel, de pousada, né? Então a gente já sai com um esquema todo pronto. É lógico que os imprevistos eles vão na bagagem, independentemente se a gente coloque ou não, né? Então, mas a gente já vai todo esquematizado, já sabendo mais ou menos quanto tempo vai ficar em cada
em cada cidade, quanto que a gente vai rodar por dia, vai bem esquematizadinho. E nessa viagem teve algum imprevisto? Nossa, 1 milhão deles. 1 milhão deles, sempre tem, né? Não tem como ser assertivo, e mesmo assim, se tivesse esse 100% de certeza, não teria tanto prazer, assim, né? Mas são todos os imprevistos que a gente consegue contornar e continuar com o projeto e com a vontade de viajar sempre. Teve algum de destaque? Olha, deixa eu ver. Teve uma parte chata, que foi a parte de suborno por conta dos policiais rodoviários no Paraguai. Que no Paraguai a corrupção policial é muito grande. Eles extorquiram da gente aí cerca de uns R$380, com um terrorismo psicológico muito forte. Do tipo assim, olha, a gente vai apreender as motos, vocês só vão poder retirar amanhã indo na prefeitura, não tem lugar para dormir aqui, não sei como vocês vão fazer, e por aí vai. Mesmo com a documentação correta? Não, tudo certíssimo. A gente estava a 20 km por hora, eles disseram que a gente estava a 80 acima do permitido. Nossa. E aí é complicado, né? Como é que você consegue a 20 por hora estar a 80 acima? Mas isso realmente é um pretexto besta para extorquir mesmo dinheiro. E nem adianta você se apresentar como jornalista do Brasil, nada. Os caras, eles não estão nem aí para isso. E outros imprevistos, por exemplo, eu tive uma crise de cálculo renal em Cusco. Nossa! Eu acordei de manhã com dor nas costas, pensando que era o sofá, mas na verdade era cálculo renal. Fiquei 2 dias internados. Atrasou aí um pouco a viagem, saiu um pouco do nosso orçamento, né? Mas fora isso, tudo nada que seja assim desanimador, não. Agora, Guga, que moto foi usada? Eu fui com uma V-Strom, uma Suzuki V-Strom DL 650. Existe moto específica para cada tipo de viagem? Existem as que fazem a viagem melhor, né? No caso do nosso roteiro, como a gente subiu a Cordilheira dos Andes, a gente chegou até 5.000 metros de altitude. Se você faz essa viagem com uma moto carburada, ela vai apresentar falhas na combustão, né? Porque ela só depende do filtro de ar para bombear o oxigênio. E o ar é rarefeito. Então, conclusão, ou você viaja na segunda marcha a 40 por hora ou o motor apaga. Então, por isso a gente escolheu essa moto, porque ela tem injeção eletrônica e ela faz todo o cálculo lá da pressão atmosférica e relativamente mantém a moto na mesma potência. Existe sim uma queda, mas ainda assim dá para fazer. Dá para fazer de carburada? Dá para fazer de carburada, só que você vai sofrer muito mais, né? Vai consumir muito mais gasolina e o teu tempo de viagem vai ser muito maior. Esse caminho você já tinha feito? Não, foi a primeira vez que a gente fez. Foi a primeira vez. E no site, o Diário de Motocicleta, todas as viagens de vocês estão ali? Sim, há 4 anos que o site existe, então há 4 anos, quando a gente faz uma viagem, a gente publica todas as dicas de estrada, de estadias, de refeições, né? Com a diferença que as viagens de longa distância, essa foi a segunda que nós fizemos. Ano passado nós fizemos uma até Salvador. Então essas viagens de longa distância que ultrapassam geralmente 20 dias de viagem, a gente vai fazendo relato todos os dias do que acontece com a gente. Quando a gente volta para casa, aí é que a gente consegue sentar e publicar mais informações, como dicas de hotéis, dicas de passeios, porque não dá para publicar tudo todos os dias, né? Por exemplo, Cusco, a gente fez um passeio por 5 parques arqueológicos. A gente escolheu um deles para comentar durante a viagem. Agora em casa que a gente vai sentar e vai falar sobre os outros 4, publicar as fotos sobre esses passeios, mais tranquilo. Então a gente ainda tem aí pelo menos mais uns 2 meses de trabalho para publicar todas as informações dessa viagem, com o objetivo de fornecer a outros motociclistas o caminho das pedras, né? Os imprevistos com eles também vão acontecer diferentemente do que aconteceu com a gente, mas ele já tem ali a indicação se aquele hotel vale a pena ficar ou não, dá para ter uma estimativa melhor de custos, né, os passeios que realmente valem a pena ser feitos, porque tem muito lugar que você vê na internet, nossa, isso aqui é maravilhoso, você gasta um baita tempo para chegar nele e olha e pergunta, bom, tá, é só isso? Então não valeu a ida. Então a gente coloca também essas furadas que a gente passa aí para que outros não passem esses perrengues aí. Então dessa viagem a gente ainda tem muita coisa para acompanhar no site então, né? Bastante. Eu calculo que eu devo ter mais uns 100 artigos para escrever. Nossa.
e algo em torno de umas 1000 fotos ainda para publicar, sem contar a parte de filmagem, né? Durante a viagem a gente foi fazendo um relato meio que reality show todos os dias, mas na altura do 23º dia a gente começou a ter muito problema com conexão e os vídeos não subiam para o YouTube. Então agora em casa a gente continuou a produção desses vídeos, então agora a gente vai começar a finalizar a edição deles, então deve ter aí por volta de uns 30 vídeos para subir da viagem, né, só dos relatos, e mais esses artigos todos, sem contar as outras horas de filmagem que a gente tem, que a gente faz a filmagem com câmera no capacete, faz filmagem com filmadora Full HD, então tem um material bem vasto aí para apresentar para o pessoal. Guga, com relação ao clima, né, vocês sentiram dificuldade, por exemplo, com o ar? Então, foi uma preocupação muito grande com a gente, porque a gente mora no litoral, né? Então a nossa altitude é 0. E a gente no Brasil não tem aí nenhuma área que a gente acaba subindo mais do que 2.000 metros. Foi uma preocupação muito grande com a gente, porque os efeitos são bem desagradáveis, né? Eles começam com tontura, dor de cabeça, náuseas, aí desenvolve para vômitos e diarreia. Eles podem acontecer em casos isolados, se você tiver muita sorte, todos os 5 juntos. Mas como a gente foi subindo pela Bolívia, a nossa subida ela foi bem tranquila e a transição de altitude foi bem suave. A gente subiu primeiro para uma cidade chamada Sucre, que fica a 2.800 metros de altitude. Depois a gente subiu para Potosí, que é 4.000 metros de altitude, e atravessamos o altiplano boliviano, o altiplano andino, que pega a Bolívia e o Peru, numa margem mais ou menos de 3.800. Então foi uma ambientação bem tranquila, a gente não passou nenhum desses efeitos, não. É bem tranquilo, é só lógico que quando você faz uma caminhada por um sítio arqueológico, sobe aí um morro, a canseira ela é muito mais evidente, né? Você tem que realmente parar para dar uma descansadinha e continuar andando. Guga, quais as dicas de viagem que você pode dar para alguém que quer começar a viajar de 2 rodas? Primeiro tem que ter o espírito motociclístico, né? Não adianta ser só um apaixonado por moto. Realmente você tem que ter esse espírito motociclista, tem que ter um espírito aventureiro e estar aberto a novas culturas, a novas situações, porque o conforto de casa é o que tem de melhor, e você nunca vai encontrar sua casa em nenhum hotel 5 estrelas que porventura você tenha condições de se hospedar. Então, primeiro é isso, é ter a mente aberta para novas culturas, estar receptivo a novas situações. A segunda dica que eu dou é começar pequeno, né? Não pensar assim, fazer já de cara uma longa viagem, porque não é fácil. Então a dica é essa, é começar pequeno, pensar grande e agir rápido, não ficar assim postergando, quando eu tiver uma moto melhor. Não, motinhos de baixa cilindrada, uma 125, uma 150, uma 200 cilindradas, você consegue fazer uma viagem, por exemplo, de 5.000 quilômetros, principalmente aí no litoral do Nordeste, que é fantástico, né? Você está no quintal de casa, então dá para fazer uma viagem sem precisar ter grandes investimentos, grandes equipamentos. Então por isso que eu digo, agir rápido, não ficar aí, quando eu me aposentar eu vou fazer essa viagem. Não, faz agora, porque quando você estiver aposentado você vai continuar fazendo. E você planeja então fazer uma viagem aqui pelo litoral do Nordeste? Sim, ano passado a gente foi de Santos até Salvador, a gente subiu pelo interior de Minas, porque a gente não conhecia Minas Gerais ainda, Ouro Preto, quer dizer, faltava conhecer Ouro Preto. Então a gente já usou o pretexto aí de fazer o interior e voltamos de Salvador pelo litoral da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, até voltar em casa. Quando a gente estava em Salvador, a minha esposa que vai comigo, ela é pilhada também e ficava, vamos subir até Natal, vamos subir até Fortaleza. Eu falei, olha, não fala 2 vezes porque o cheque especial deixa. O cheque especial nos permite fazer isso. Mas tudo é um grande motivo para voltar. Então mesmo, por exemplo, Salvador, a gente ficou 4 dias e deve ter visto 1/3 da metade de 1/4 que a cidade nos oferece.
Então a gente geralmente quando começa a voltar, a gente não olha no retrovisor, mas carrega aí a certeza de voltar um dia. Então existe um projeto nosso, não tem ainda a data marcada, mas a gente pretende fazer o litoral do Brasil inteirinho, do Oiapoque ao Chuí. Ah, que legal. Então, com certeza, o Nordeste está nos nossos planos. Essa viagem para o Peru não era para ser feito agora, porque a nossa ideia era primeiro rodar o Brasil inteiro, rodar todo o nosso território, conhecer todo o nosso povo. Eu sou um brasileiro nato roxo doente, né? Então eu valorizo muito, muito, muito o nosso país, a nossa cultura. Mas surgiu a oportunidade por conta do Salão das Duas Rosas, que nos descobriu e ofereceu uma parceria, e não dava para dizer não, né? Mas com certeza em breve a gente sobe para isso. O próximo projeto você já tem programado? A gente já está costurando aí com algumas empresas que ficaram satisfeitas aí com a nossa parceria, e muito provavelmente ano que vem a gente vai descer até Ushuaia, até a pontinha lá da Argentina. Saindo de São Paulo? Eu moro no litoral de São Paulo. Aí saindo daí até lá? Sim, a gente desce de São Vicente até Ushuaia, deve dar algo em torno de 4.500 quilômetros. Aí depois a gente já sobe de novo para o deserto do Atacama e faz novamente a Bolívia, sai ali por Bonito, no Mato Grosso, e volta para casa. Guga, a gente só esqueceu de falar o site, né? www.diariodemotocicleta.com.br. Tá os relatos de todas as viagens lá, inclusive essa última. Todas as viagens. A gente faz viagem de final de semana, de feriado prolongado, de bate e volta e de longa distância. Inclusive você tá viajando agora, né? Sim, a minha filha, graças a Deus, mora a 700 quilômetros de mim, então eu consigo juntar o útil ao agradável, vim visitar e matar a saudade dela e ainda pegar um pouquinho mais de estrada aí. Guga, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Sucesso com o site, boa sorte aí nas próximas viagens. Obrigado, fiquem com a gente sempre. Obrigada. Eu conversei com o Guga Dias, ele é motociclista viajante e que a última viagem que ele fez foi essa do caminho Peabiru, com a esposa dele, saindo de São Paulo até o Peru.